vídeos têm mais seguidores, Oi. não sei. Mas é melhor fazer já a história da página, Eita, né? Não eita. sei. Oi, oi. Beleza? Estamos esperando. A Cláudia vai vir fazer aqui uma apresentação antes. Jujuba. Vamos bater um papo sobre a vida. Fica parado assim, né? Vamos trocar umas ideias aí. Oi, Mari. Oi, Regina, Leda. Tá chegando gente. Vamos testando para ver se está tudo certo, conforme combinado. Leda, beijos. Galerinha. Esperar a Cláudia chegar, Mariana já. Pô, muito tenho saudade mesmo. Quando acabar essa pandemia, a gente vai combinando de se encontrar, né? Matar saudades presencialmente. Faz falta. Cadê você, Cláudia? Você já chegou? Hein? Júlia! Ei, o fã-clube da Julinha tá aí. Prazer é meu ter você, Mariana. Tá aí com vocês, viu? Com essa ideia, essa iniciativa super legal que vocês tiveram nesse espaço multiuso, que as pessoas se apaixonam, não querem mais parar de ensaiar nem trabalhar lá. Eu conheço várias. E é uma barata essa iniciativa da gente ficar junto assim, conversando também. Tá junto. E aí, Janaína? Cal, vou te chamar. Como é que eu te chamo? Deixa eu ver. Cal. Fixar como transmitir ao vivo com Cal. Cláudia entrando. Aguardando. Cláudia! Oi, oi, boa tarde. Querida. Cheguei. Boa tarde. Hello. Cláudia, tudo Vou bom? ter que Tudo chegar bem mais com junto, você? peraí. Oi, conseguiu? Julinha entrou. Cláudia, Oi, 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 oi. agora Cons- foi. Conseguimos? Conseguimos, eu acho que agora. Ufa. Eu levo surra, tô levando surra. Cada aula que eu dou numa escola diferente tem um aplicativo diferente. Até a gente conseguir dominar esses aplicativos, nossa, é uma surra. Menino, é uma loucura, porque a gente é jurássico, né? A gente pode falar isso aqui, que a gente estudou na mesma escola, na mesma sala, Cara, isso né? é muito legal, né, Cláudia? E a gente não tinha noção que no nosso futuro de Jetsons a gente ia ficar num mundo desse, né? Porque isso era coisa de ficção científica, né? É, Falar, imagina num telefone, que coisa louca, né? muito doido. A gente não tinha celular, não tinha nada disso. Era Não, orelhão, era uma loucura. A gente tinha que ligar para falar que estava fora. E a gente foi de São Vicente, né, Cláudia? Foi um colégio muito importante na nossa vida, né? muito, fundamental. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo como aquele colégio me formou e uma geração, É, eu né? também, de tudo, né? Que na época braba mesmo da ditadura, a gente fazia grêmio, fazia direito do voto, Sarau, a a gente gente fazia fazia sarau, sarau, jornal. galeras incríveis no sarau, né?
né? fazendo teatro, cantando, Eu recitando não sei como é que poesia. aqueles padres davam aquela liberdade toda pra gente, né? Sinceramente, porque era bastante liberdade que a gente tinha, Era. E a né? gente ficava lá direto, né? A gente acabava a aula e continuava. Era bom demais. Era muito bom, muito bom. E é muito legal encontrar você de novo, viu, Cláudio? Fala um pouco do espaço pra gente. Se bem que a gente tá esperando chegar mais gente, né? Claro, claro, não, por isso mesmo que eu entrei, para receber vocês e para falar um pouquinho do espaço. Ótimo. Então, para quem não conhece, bom, bem-vindos às lives do Afluentes. Para quem não conhece, o Afluentes ele é um espaço de coworking que fica no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Ele é um lugar de trabalho coletivo e ele oferece assim, escritórios privativos para as pessoas alugarem para poder trabalhar sem ter que estar se incumbindo com tanta taxa e aluguel, já tem tudo lá, né? Como qualquer coworking. Só que ele é diferenciado porque, além dos escritórios privativos e salas de reunião, a gente sempre promoveu no Afluentes encontros, palestras sobre cultura, sobre arte, sobre bem-estar, desenvolvimento pessoal, que é um pouco a tradição assim da gente. Tá sempre envolvido com... Ops, isso foi uma moto? É uma moto. Uau! As motos, eu acho que todas as motos furaram os canos de descargas. Que estão todos Ah, fazendo um barulho horroroso aqui. então, mas enfim, então o Afluentes, por causa da pandemia, né, ele está fechado temporariamente e a gente migrou essa parte de cursos e tudo mais para a internet, virou virtual, né? Então a gente está começando essas lives e a gente inaugurou essa série de lives com um pouquinho do que já se encontrava lá no Afluentes físico, né? E todas as lives que serão sempre, por exemplo, hoje a gente está inaugurando nossa live de teatro, de papo de teatro, com vocês, com essa grande dupla maravilhosa. Minha irmã amada. E se chama Boca de Cena, né? Que eu acho que é um nome bacana. Então, para que as pessoas falem sobre as suas experiências teatrais, sua formação, sobre como é fazer teatro no Brasil hoje, né? E tudo mais. E a gente também tem o Charles Gavan Convida, que é sobre música. A gente teve o Lenine na semana anterior. A gente também vai ter a Estante do Poeta, onde poetas, com Paulo Sabino, vai estar lendo poemas e contando da formação deles de poeta, e de bem-estar, e de feminismo. Então, assim, a gente vai ter muitos assuntos, muita coisa para levar para as pessoas e para fazer esse intercâmbio, essa troca, que é super importante. Gente, eu vou dar uma secadinha, que eu estou suando, sabe? A pessoa sua muito. Pronto. Mas mó barato fazer esses encontros. Teve do Lenine, né? Teve, do Lenine, bombou, foi muito lindo. Ele falou muita coisa interessante. Ele é muito legal, ele é incrível. Ele é um artista, além de ser um artista maravilhoso, ele é uma pessoa muito bacana. E é o Charles que convida, né? O Charles Gavan é o host desse. Inclusive, se chama Charles. É o âncora. É o âncora, é o nosso âncora. Muito legal, Claudinha, muito legal. Acho que a Julinha já chegou aí também. Pô, não dá para você ficar com a gente, né? Ou é um, é outro, né? Eu acho que não, eu não tenho noção certa. Eu acho que eu tenho que sair. A Júlia já está presente, então ela está presente, mas ela não está na tela. Então eu vou sair. Júlia, por favor, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Divirtam-se e até já, tá? Beijo. Obrigado, Cláudio. Bem-vindo todo prazer, mundo. Prazer, Thiago também, Neco, querido. Beijo pra sua família querida. Beijo, amor. Beijo. Jujuba, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Jujuba, cadê você? Transmitir ao vivo com a Juju. Chamei. Vamos ver se ela entra. Ei, Juju, meu amor. Tô aqui. Minha menina da roça. Eita ferro, tá uma loucura isso aqui. Tá bom aí, Juju? Tá, né? A família Tá bom, eu fiquei com medo da internet, que tá um pouco ruim aqui hoje, tá meio lento, assim. Mas vamos lá. Vamos lá, qualquer coisa eu canto. Meu amor. Você canta e encanta. Vem cá, tá aí no retiro, na quarentena, com a família toda juntinha.
neto, Tô. filha, filho, genro, Luzia. Galinha, gato, cachorro, pintinho. Então, Juju, quando a Mariana e a Cláudia me chamaram para fazer essa live, eu fiquei pensando, poxa, quem eu vou chamar? Aí eu falei, poxa, eu vou chamar a Juju para a gente bater um papo. E aí eu gostei de saber, sabe o que eu tinha curiosidade de saber, Ju? Assim, a gente se conheceu no Eu Prometo, na novela da Janete Claire, não foi? Em Foi. 1983, 84, sei lá. Acho que 83, é. 83, exatamente. Antes disso, o que a Julinha fazia? Então, 83 foi o ano que eu me mudei para o Rio, assim, que eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui trabalhar por causa desse trabalho, eu acho. Porque eu Por causa do Prometo. Eu Prometo, eu estava em São Paulo, eu tinha começado a trabalhar em São Paulo como atriz, assim, eu fazia... Enfim, eu estava estudando, ia prestar vestibular em São Paulo para veterinária. E isso em 81, assim. E aí me chamaram para fazer um teste para uma série que era meio uma coisa de cinema e que depois acabou virando um trabalho mais longo, acabou virando uma novela, mas era inicialmente um projeto do Roberto Palmari, que era um diretor de cinema de São Paulo e que fez um workshop imenso com adolescentes e jovens e tal. E eu acabei me inscrevendo nesse negócio meio que, tipo, totalmente intuitivo, assim, nada pensado, ai, quero ser atriz, eu vou fazer uma coisa. Não, eu fui meio numa onda para ver qual era e preocupada lá com o vestibular, tendo que me preparar, e minha mãe morando no Rio de Janeiro trabalhando. Eu morava meio sozinha em São Paulo, meu pai morava em São Paulo, mas a gente não morava junto, porque os meus pais eram separados. Então, eu fiquei naquela onda ali da preparação, achei que fiz um teste lá, achei que não ia passar, mas eu fiz. E passei. E aí, quando eu passei, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, passei, vou fazer. Vou ver qual é. Só que, assim, passei, vou ver qual é. Para os meus pais, era tipo, como assim? O que aconteceu? O que te deu? Você quer ser atriz? Desde quando? Como é que a gente não sabe disso? Eu falei, A veterinária vai virar atriz. E na verdade, é assim, eu botei veterinária. Para quem não sabe, só uma coisinha, um parênteses. Para quem não sabe, a Júlia Lemetz é filha da Lília Lemetz e do Lineu Dias. Dois atores. Isso. Lineu, além de ser poeta, também diretor, tradutor. E a Lília, dois atores maravilhosos. Eu tive a honra e o prazer de conviver muitos anos. Então, assim, muitas vezes a Julinha tinha que ficar com os tios lá de Porto Alegre, porque a mãe estava trabalhando, viajando com excursão, e o pai estava fazendo. Então, a vida de filho de artista, né, Julinha? Depois você conta um pouco para a gente como é que era essa coisa meio então, explicada. só para acabar essa parte do antes da gente se conhecer, foi isso, assim. Aí eu comecei a trabalhar nesse negócio, nessa minissérie, novela, sei lá o que era, e aí engatei, porque era na Bandeirantes, São Paulo, a TV que estava funcionando bacana lá em São Paulo era a TV Bandeirantes. E aí eu fiz 3 trabalhos, e aí no meio disso comecei a fazer teatro também, enfim, larguei tudo, faculdade, larguei tudo, comecei a cair, entrei de cabeça, corpo, alma, tudo, e fui fazendo tudo junto ao mesmo tempo. E aí, quando eu estava na 3ª novela lá na Bandeirantes, quem era o diretor-geral da novela era o Roberto Thalmann, que tinha trabalhado na Globo e que, na época, estava na Bandeirantes. Depois ele voltou para a Globo. E o Thalmann era uma figura extraordinária, assim, um amor, um cara incrível. E ele recebeu um pedido da Globo me chamando para ir para essa novela, Eu Prometo, da Janete Claire. E eu tinha um contrato com a Bandeirantes, e ele falou, não, eu vou te liberar desse contrato porque você vai fazer a última novela da maior autora de novelas do país, que está morrendo. Ele era demais mesmo. Ela estava com câncer, ela ia morrer, e morreu realmente no meio da novela, né? No início da novela. Glória Pérez assumiu. E aí E aí ele me liberou e eu fui. Cheguei lá de mala e cuia, de Fiat 147,
era o meu carrinho que eu viajava, eu ia de carro, eu fazia São Paulo, Rio de Fiat. E aí cheguei lá para fazer a novela e tal, e enfim, foi isso. E conheci você, que foi a sorte da minha vida. Da Porque minha também. eu ganhei um Nossa. irmão, ganhei um amigo, ganhei um amor, assim, pro resto da vida. E que desde então, né, Neco, tanta coisa importante aconteceu na nossa vida, a gente está sempre junto, sempre se ajudando e se acolhendo e perto, assim, você para mim é uma âncora, assim, sabe? Você é um esteio, assim, eu sei que você tá lá, assim. A gente pode, às vezes, ficar longe, não sei o quê, fazendo uma coisa, outra, mas eu sei que aconteça o que acontecer, eu posso contar com você, assim, mesmo na vida. Isso é incrível, porque eu não tenho irmãos, né? Eu sou filha única. E eu não tenho mais, assim, os meus tios estão no Rio Grande do Sul, os meus primos estão no Sul também. Eu tenho uma grande amiga que mora no Rio Grande do Sul, a Luciane, e tenho amigos queridos, o Johnny, a Cristina, o Pena, Marilene, todo mundo, né? Os amigos nossos de coração, mas eu não tenho né, irmão mesmo, assim, eu só tenho você, meu irmão escolhido. E foi muito lindo porque até me emocionei. Mas você é muito. Você é meu solo fértil, meu porto seguro. Sempre foi. E foi muito lindo que, assim, quando eu conheci a Julinha, né, eu prometo, me apaixonei perdidamente. Uma menina linda, tinha 21 anos, né? Linda, grande, cheia de vida, boa atriz, talentosa. E eu louco, fiquei apaixonado, tive aquele amor platônico, aquela coisa de quase adolescente, adulto. E aí a gente ficou amigo, a gente virou irmão mesmo, né, Ju? A gente ficou... Era uma amizade que... Aí depois a Tizuka Yamazaki trabalhou chamou a gente para fazer Pátria Amada, que era o Valmor Chagas, o nosso pai, a Lília Cabral, a mãe, e nós dois irmãos. Não era isso? E que nós gravamos... Hã? E minha mãe fez uma participação, né? A gente fez umas 5 cenas, nós gravamos uns 2 ou 3 dias. E era muito louco, porque Valmor Chagas gaúcho, Lília gaúcha, você gaúcho, e eu era o único carioca. No final eu estava falando igual a vocês lá, falando na mesa, né? Mas foi incrível. E a gente fez uma peça. A nossa peça foi depois disso. Foi depois do filme. A Importância de Ser Ernesto? Não, essa a gente não fez. Essa o Linneu traduziu e a gente tinha combinado de montar. Foi o Mordomo. O Mordomo viu, Flávio Rangel. Flávio Rangel, Lúcia Alves que botou a gente no elenco. Ela ia fazer a peça, ela, o Fran Carlos Reis, quem mais era Fran Carlos Reis? O Sérgio Viotti. E o Gaúcho. Né? E o Gaúcho. Na Rosa. O Guilherme Correia. O Guilherme Correia. Isso. Maravilhoso. E nós fizemos uma temporada de 1 ano, né, eu acho. E nessa temporada, o que aconteceu, Juju? Nós estávamos fazendo uma série do Talma. Esse tal de rock and roll que era do esse duplo tal dele. de rock and roll, foi. Nossa, mas esse tal de rock and roll, a gente começou a fazer depois... Porque assim, a gente começou a fazer essa peça. Aí, no meio da peça, você ficou doente, você teve hepatite, lembra? Você ficou todo amarelo. Lembro. Não, eu comecei a emagrecer e eu Começou a emagrecer e ficar amarelo. E eu ficava de cueca na peça. E aí todo mundo falava, você tá muito magro e eu amarelo, né? Não, e na peça, um detalhe, a gente fazia... A peça era uma loucura, é um texto incrível, eu super recomendo, de um autor inglês chamado Joe Orton, que chama O que o Mordomo Viu, é uma comédia de humor negro. E aí esses 2 personagens, a minha personagem, que é uma secretária que vai procurar emprego numa clínica de psiquiátrica, e o Neco, que faz o personagem do Neco, que era o que você era mesmo? Era um cara que recebia. Um concierge, um rapaz de porta de hotel, daqueles que abre porta, tal, assim. Enfim, lá pelas tantas a gente descobre que somos irmãos, gêmeos, né? Irmãos. E eu,
na época, tinha feito um filme que chamava, um pouco antes, tinha feito um filme chamado A Cor do Seu Destino. E eu estava com o cabelo bem curtinho. E aí eu, no meio da peça, eu começava a peça com uma peruca de franjinha e tal, não sei o quê. E no meio da peça, eu ficava... eles tiravam a minha peruca como se tivessem cortado o meu cabelo. E nós dois ficávamos parecidos, porque estavam os dois de cabelinho curto e os dois magrinhos ali, compridinhos e tal, irmãos. Só que o Neco ficou doente e começou a ficar magro. Eu falava, cara... E estava começando a história de HIV também. Tinha também essa paranoia nossa. Que a Lúcia ficava com medo de entrar no camarim dela para não se contagiar ela, lembra? E aí um dia ela saiu do teatro... Mas eu não levava muito a sério. Eu estava mais preocupada que você estava amarelo. Aí um dia eu falei isso para você, né? Que você está muito amarelo. Você ficou muito puto comigo e foi embora do teatro. As calças do cabelo estavam tudo largo. Minha cueca ficava igual um esqueleto em cena, amarelo, enjoado. Aí um dia eu saí do shopping. No dia que eu briguei com você, eu encontrei meu padrinho, que é médico, o Zé. Sim, o Zezinho que te salvou. Que é médico, que falou, Neco, você tá com hepatite, meu filho. E eu estava gravando esse seriado, estava fazendo a peça, e aí a gente tinha toda uma alimentação, eu me buscava para a gente conseguir acabar a gravação, e eu continuei fazendo a peça sem fazer os pulos, né? Ficou mais... Os pulos, você tinha que ficar bem pianinho, porque tem todo um tratamento ali que não pode pular, não pode correr, né? Aliás, você não podia nem fazer a peça, né? Vamos combinar, mas tudo bem, a gente não quis parar. Aí, no meio de tudo isso, minha mãe morre no meio da temporada. E aí, assim... Foi um susto, né? Porque a gente estava indo para o teatro e a Julinha ia pegar a mãe para levar para o teatro, que ela estava ensaiando com o Paulo Betti, né, Juju? A mãe estava ensaiando uma peça no teatro na Enid Sauer, que a gente fazia a peça no Clara Nunes, no Shopping da Gávea. E a mãe ensaiava lá em cima, nas salas de ensaio da Enid Sauer, era Enid Sauer, né? Era Enid Sauer. Tinha uma sala de balé e tal, que e alugavam para ensaiar teatro. E ela estava ensaiando uma peça que chamava Ação Entre Amigos, do Márcio de Souza. E a direção era do Paulo Betti, tinha André Beltrão, tinha uma galera... O Grassi. E aí imagina, eu morava no Tambá, no Vidigal. Eu saí do Vidigal, ia para o Flamengo, pegar minha mãe na Praia do Flamengo, e ia para o Shopping da Gávea fazer a peça e ela para o ensaio, né? Aí nesse dia eu fui buscá-la para ela ir para o ensaio, e eu ir para a peça, e ela... Enfim. E aí foi isso, assim, aí mudou um pouco a nossa vida ali da peça, foi difícil, foi triste, porque, enfim, morrer uma pessoa próxima sua mãe, é algo, e você não está esperando, é um susto, é horrível, é devastador. Mas morreu uma pessoa pública. Ela tinha quantos anos, Ju? Ela tinha 40, ela ia fazer 49. Muito nova, cara. Muito nova. Mas aí era uma pessoa pública também, né? Então, a dor é de todo mundo, né? Todo mundo quer participar, todo mundo quer estar junto. Eu me lembro, na semana seguinte que a gente voltou à peça, porque ela morreu no fim de semana. Aí, nesse fim de semana, não teve peça. E quem dirigia a peça era o Flávio Rangel, que também ficou devastado, que era muito amigo dela. E, enfim, foi tudo muito... E antes, essa peça, né, Júlia, tinha sido feita pela sua mãe e pelo Ney Laturraca também. Tem essa história, não é? 15 anos antes, essa peça foi feita pelo Valmor, pela minha mãe, pelo Ney, pela Ruth Escobar. E tinha... Caramba. O Guilherme estava na peça? O Guilherme estava na primeira montagem? Não, ele estava na nossa, né? Não, o Guilherme Corrêa. Eu não sei se ele fez as duas. Talvez ele tenha feito.
E aí o Flávio me chamou para fazer a peça, mas ele falava assim: eu te chamei não porque a sua mãe fez a peça. Eu te chamei porque você tá com esse cabelo curto aí, eu preciso de uma atriz com cabelo curto. Você lembra que ele chamou a gente para ler a peça, fazer uma leitura, né? Geralmente quando tem leituras né, o elenco se reúne e vai ler uma peça. E aí o Flávio Rangel chamou a gente para ler a peça, todos juntos. E ele leu todos os personagens, sozinho. E a gente ficou sentado na mesa, assim, olhando ele. E ele leu tudo, só ele, com aquela voz dele incrível. Você sabe que isso eu acho que faz parte de uma escola. Eu fui fazer uma leitura uma vez que o Eloy Araújo tinha um musical que eu tinha feito. E aí ele levou... da minha mãe, do meu pai. Ele me levou para ir na casa da Bibi Ferreira para ler com ela. Eu imaginei que eu fosse ler um personagem, ou a rubrica, alguma coisa. Sentei lá, a dona Bibi leu todos os personagens magistralmente bem. Era uma coisa incrível, mas eram 2h40 de peça. A bichinha tinha um fôlego invejável. Júlia, mas eu lembro o negócio da sua mãe, para te acabar essa história, para te continuar na peça, que você chegou em casa, né, sozinha, ela não desceu, não estava tendo telefone, você subiu e encontrou ela morta já, né? E aí você me ligou, eu acho, foi a segunda pessoa, terceira pessoa. Eu te liguei, você foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu lembro que eu morava no Juá, você estava no Flamengo. Eu acho que não, eu nunca vi. 15 minutos. Você chegou com a calça aberta, o tênis, eu nunca vou me esquecer, porque eu olhei para você, você estava com a calça meio aberta e o tênis desamarrado. Você sempre usou um All-Star, assim. O All-Star estava totalmente desamarrado. E chegou você e a Linha. Você e sua mãe. Devem estar lá as duas juntas agora olhando a gente aqui. Ju, e aí na peça, lembra da peça que tinha uma história que falava da morte? Eu não tinha me tocado disso até o momento que começou a peça. Aí, né, semana seguinte da morte da mãe, vamos lá fazer a peça. Chego, primeira cena da peça, eu e Fran Carlos Reis. Fran Carlos Reis era o médico que estava fazendo entrevista com a possível secretária, e ele começa. O texto da peça, ele começa. E a sua mãe? Ele está falando da família, o seu pai, e sua mãe? Aí o meu texto era: minha mãe morreu. Aí a plateia... Oh. E aí eu comecei a suar, minha mão começou a suar, comecei a ficar passada. E aí ele falou: morreu do quê? E eu falava: de explosão. Aí ele falava: sua mãe explodiu? Aí eu falava: não, sei lá, a casa explodiu, sei lá, tinha alguma coisa assim. E era para ser engraçado, né? Era uma comédia, afinal de contas. Né? Ficou uma consternação na plateia, a plateia ficou gelada, constrangida com o meu sofrimento, e eu queria morrer, eu queria desaparecer dali. Eu passei acho que um mês, toda vez que tinha essa cena, eu falava: vai, lá vai, vamos lá. Gole seco e vai. E você, doido, né? Aí depois você pegou a sua malinha e se mudou para minha casa, bateu na minha porta e falou assim: Juju, eu só vou embora a hora que você me mandar embora. E foi para casa, dormiu comigo, ficou lá um mês lá comigo, para eu não ficar sozinha. Foi demais. Foi demais. E o carro? E o carrinho? O Camagina. O Neco tinha umas coisas para me alegrar. Não sei de onde é que ele tirou, onde ele chegou. Porque o Neco morava no Joá, para quem é do Rio de Janeiro, né? O Joá é ali depois de São Conrado, né? Aquela quebrada lá antes de chegar na Barra. E eu morava nos prédios ali no Vidigal, que é logo no início, né? Na subida do Vidigal, tem uns prédios assim compridos. No Tambaia. Que chama Tambaia, que são vários blocos e tal. E eles... e teve uma época, eu não sei se ainda tem, mas acho que sim, morava muito músico, artista, porque eram uns apartamentos pequenininhos, assim, duplexinhos, assim, bem simpáticos. 2 quartinhos embaixo, era bonitinho. Um preço bom, né? E eu adorei morar no Vidigal, assim. Vidigal, eu tenho o maior carinho pelo Vidigal, por tudo ali. E era um lugar pacífico, né? Ainda era um lugar que eu chegava de bicicleta lá, sei lá, qualquer hora do dia ou da noite. E o Neco me chega um dia
com um carro. Que carro era aquele? MP Laffer, era isso? Era um carro conversível. Conversível. Parecia saído de um filme de Hollywood, assim, porque ele era meio antigo, né? Só tinha 2 lugares. E era um carro lindo de passear, assim, ao ar livre, né? Sem capota. E eu triste pra caramba, mas feliz de estar ali, tomando um sol, com vento na cara. Aquelas coisas da vida, né? Que a alegria e a tristeza tá tudo junto, misturado, né? Não importa, né? O que você faça. É muito louco, né? A vida Porque com a é um dor a gente vai fluxo, tendo... né? E com a dor a gente vai tendo isso, né, Julinha? Que a gente vai vendo que a nossa dor não paralisa o mundo, paralisa só a gente, né? E a vida vai continuando, né? Então é muito louco a gente digerir essas sensações todas. Viver, existir, eu acho que é isso. Né, Juju? E a história de Juju, Neco, lembra aquela vez que a gente foi sair, que eu te deixei em casa, a gente já não estava morando juntos, já tinha passado. Aí você falou, então me liga quando chegar em casa. Isso é básico, né? Aquela história, dois malucos ali, depois de uma, sei lá o que a gente já tinha feito na noite, já madrugada, e eu morando no Tambá, e ele no Joá. E eu fiquei preocupada de noite, ele chega lá sozinho, aquela casa, ele morava numa casa que ninguém fechava a porta, aquela casa estava sempre aberta, era uma coisa, entrava quem queria. Quando você entrava na casa, antes tinha um portão, e aí tinha um mar de bananeiras, de árvores, não sei o que. Depois tinha a casa lá no fundo, com uma pedra no meio da casa. Assim, era uma casa incrível. De uma gente também muito aberta para todo mundo que quisesse entrar e tal. E aí acho que bandido ficava com medo. Bandido ficava com medo de entrar porque estava armadilha. Não é possível. Você não sabia se ia ter uma pegadinha ali no meio. Tinha cachorro também, né? Tinha coisas ali. Aí sei lá, aquelas coisas que você fala, né? Quando chegar em casa, me liga. Eu não sei. Isso, só mais um parênteses, Ju. Nos anos 80, a gente bebia e podia beber e sair de carro, né? Sair de carro. Aquela loucura. Mas eu cansei. Muito, não bebia pouco. Cansei de dirigir de volta. Eu sempre tinha um carrinho, um Fusca, uma coisa que sempre era um carro emprestado da minha mãe, mas sempre saí de balada dirigindo para os outros, assim. Mas o Neco foi para casa e eu pedi para ele me ligar quando chegasse em casa. Não tinha celular na época, me ligar no fixo, né? Aí eu levei a sério isso. E ele provavelmente não, entendeu? Chegou em casa. Aí passou meia hora, passou uma hora, passou 1h30. Aí eu falei, caraca, aconteceu alguma coisa. Me deu uma sensação. E é engraçado porque esse negócio de intuição, né? Você fala, eu tenho uma intuição. Todas as minhas intuições sempre estão erradas. Sempre que eu tenho uma intuição que alguma coisa está errada, porque nunca... Todas as coisas erradas que aconteceram na minha vida, ou assim, né, inesperadas, eu nunca tive a intuição de que ela ia acontecer. Aí eu peguei meu carro, saí do Vidigal, fui para o Joá, cheguei lá na casa dele, aquele escuro, um breu, e a porta aberta. Eu falei, meu Deus, entrou alguém aqui, um ladrão, aconteceu alguma coisa assim, que deve ter sido uma desgraça. Aí fui entrando devagarzinho, né, morrendo de medo de encontrar alguém ali no caminho. Aí o quarto do Neco ficava lá em cima, numa escadaria, subia a escadaria devagarinho, devagarinho. Quando eu chego lá em cima, abre a porta, ele está deitado na cama, assim, de roupa, todo desmaiado na cama. Mas eu bati tanto nele. Seu filho da puta, o que você está fazendo aqui? Você não me ligou. Juju, o que você está fazendo aqui? Minha irmã, isso é coisa de família. Realmente, uma coisa linda. Família. Aí, Julinha, aí a gente fez Eu Prometo. E aí, como é que foi? Você foi para São Paulo, você voltou para São Paulo uma época, né? Depois não, aí a gente fez Eu Prometo, a gente fez essa peça. No meio dessa peça, quando a gente estava fazendo esse tal de rock and roll, né? Não era isso que chamava aquela série? Aquilo que a gente estava fazendo na TV? Era esse tal de rock and roll. Esse tal de rock and roll. Um dos diretores desse tal de rock and roll era o Álvaro Osório, que veio a ser meu namorado e com quem eu viajei logo depois que acabou a peça, acabou
a série lá, a gente foi para Nova York. Eu fui fazer, tipo, fui estudar, fui dar um tempo lá, sei lá, peguei minhas economias e saí fora. Fiquei um ano quase fora, lembra? Foi em 87. É. Aí, quando eu voltei grávida da Luísa. E aí eu já voltei trabalhando também, assim, quer dizer, na verdade eu voltei porque eu tinha trabalho, me chamaram para fazer um trabalho na TV também, que era na Manchete, era aquele Carmen, que era uma Exato. novela da Glória Pérez também, que era uma adaptação da Carmen, lá de Bizet, Do que BC, era com a Lucélia Santos e o Paulo Gorgulho. E aí a gente fez, aí a Luísa Exatamente. nasceu. Aí começou a minha vida de mãe. Já começou ali, porque eu perdi minha mãe em 86, a Luísa nasceu em 88. E aí pronto. Exatamente. Depois, aí você fez, A aí Bia, você, a a gente Bia fez Cananga Sion do entrou Japão aqui. juntos. Lembra da Bia? A Bia Bia Sion, Johnny tá aí. a Bia Sion entrou e falou grávida na Carmen. Eu estava grávida. Imagina, eu engravidei, eu descobri que eu estava grávida no primeiro mês da novela. E eu liguei para a Glória e falei, Glória, você me desculpa, assim, eu vou te contar isso até se você quiser, sei lá, me substituir, eu vou entender, porque, enfim, né, uma atriz grávida no primeiro mês de novela, ainda mais nesse papel, né, que era um triângulo amoroso da novela, que era Carmen, Micaela e José. E ela falou, não, imagina, que amor, parabéns, que bom, imagina a Micaela ficar grávida também. Eu falei, ai, meu Deus. E aí eu fiquei grávida de verdade na novela inteira. A novela acabou, eu estava com 8 meses, pari na novela de mentira, um mês depois pari a Luísa. Bia Sion estava lá. Ó, o Johnny tá aí, João Jardim, Marilene Goldin, Tássia Camargo. Tem a maior galera querida vendo a gente. Ah, manda Nossos beijo pra amiguinhos. Tássia. Tássia, a gente fez a primeira novela da vida. A Tássia já era uma estrela, assim. E a gente fez os adolescentes. Ela estava Isso. junto. Tava Era uma galera, né? Os adolescentes eram Era mais uma legal, galera. né? Ricardinho Graça. Nossa, tinha muita gente, meu O Deus. Giuseppe tinha. Rodrigo Pena tá aí. José também. Peristânio. Oi? Rodrigo Pena tá aqui vendo. Nosso Digão. Tá ouvindo, Ju? Tá, eu tô vendo todo mundo aqui. Eu fico falando, olhando para você e não vejo todo mundo que tá. Eu também. Às vezes eu perco umas. Ô, Júlia, aí vocês ficaram juntos com o Alves, Luísa cresceu e você ficou fazendo. A gente fez Cananga do Japão juntos, não foi? Aí a gente fez Cananga do Japão juntos, a Luísa já tinha 1 ano. É. Ela tinha 1 aninho quando a Tizuka me chamou para fazer Cananga e a gente, né, fez junto. E junto do Cananga eu comecei a ensaiar Orlando, da Bia Lessa. E aí comecei a ensaiar Orlando, comecei a trabalhar enlouquecidamente, assim, porque aí Orlando demorou um tempão, porque a gente ficou um tempão, 1 ano ensaiando. E o Orlando da Bia Lessa era um elenco espetacular também, né, Julinha? Seus colegas de cena eram maravilhosos. Fernanda Torres, Cacau, Cláudia Abreu, Otávio Miller, a Beth Goffman e o Dani Roland. E é tão bonito isso, né? Que outro dia morreu o Sérgio Santana, o escritor, né? E o Sérgio Santana fez a adaptação do Orlando, da Virginia Woolf, para o palco. Só que a nossa adaptação não foi assim, tipo, ele fez a adaptação e a gente ensaiou a adaptação dele. A gente ensaiou o livro e ele ia assistir os nossos ensaios do livro e ia escrevendo, ia para casa, escrevia, voltava e trazia para a gente. Era uma loucura. Ele ficou 1 ano fazendo isso. A gente ficou, não, 1 ano, 8 meses, a gente ficou ensaiando Orlando, o livro inteiro, improvisando o livro inteiro. Que espetáculo, e aí depois ele adaptando pra gente. Então, amor pelo Sérgio Santana, assim, impressionante. Imagino. Que coisa linda esse processo, hein? Foi lindo. De criação. E foi lindo e durou muito, né? Porque a gente ficou muito tempo junto, a gente ficou 5 anos quase, entre viagens e pelo Brasil, e depois fez muito festival para fora. E o mais bonito disso tudo também é que, olha como é a vida, né? A Luísa, na época, tinha 1 ano, quando eu comecei a ensaiar Orlando.
no decorrer do tempo da peça do Orlando, a Luísa entrou em cena várias vezes, de fralda, depois com 3 anos, depois com 4 anos. Ela foi crescendo junto do elenco. E aí, sei lá, 20 e tantos anos depois, a Luísa, mãe do Martim, com quase 1 ano, começou a trabalhar com a Bia no Grande Sertão Veredas. Lindo. Né? A vida vai Lindo, dando uma desdobrada, assim, né? É tão bonito, assim, É muito esses doido, né? É reencontros. muito doido. Para a Bia deve ter sido louco, assim, deve ter sido muito louco. E Mas depois é de isso. Orlando, você fez o quê? O Zé Celso, você fez quando? Foi sua experiência com o Zé? O Zé? Não, porque eu fiz Orlando e depois fiz Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, com a Bia também. E aí depois, quando eu estava fazendo uma temporada do Viagem em São Paulo, foi que... Não, antes disso, no meio do Orlando, eu fui fazer um filme da Suzana Moraes, que chamava... como é que é? Ai, meu Deus, esqueci o nome do filme. É um filme que eu ia fazer, acabei não fazendo, mas eu fiz o início, não fiz. Conheci o Alexandre nesse filme, o Alexandre Borges. E aí a gente, um ano depois, se reencontrou. Eu fui ver um ensaio do Hamlet no Teatro Oficina. E eu sabia que ele estava lá, eu fui ver, porque ele estava fazendo Rei Cláudio. E eu falei, pô, vou ver o Ale fazendo Rei Cláudio. E fui no ensaio, eu estava... Assim, tipo, era um dia de folga meu lá da peça, estava fazendo Viagem Centro da Terra em São Paulo, fui ver um ensaio do Alê do Hamlet, no Oficina. E o ensaio, né, era assim, eu cheguei às 6 da tarde começou o ensaio, acabou às 2h30 da manhã. Era um corridão de, sei lá, 6 horas. Aí eu vi o corridão do Hamlet, eu fiquei alucinada. Eu falei, cara, que peça, que maravilha, que elenco. Era Pascoal da Conceição, era Leona Cavalli, era Denise Assunção. Era uma gente assim extraordinária. O Alexandre fazendo o Rei Cláudio, que eu juro para você, eu nunca mais vi em nenhum... Nem assim... Em filme, nem em nenhum outro Hamlet que eu tenha visto um Rei Cláudio como o dele. Foi uma coisa assim extrapolante de bom. Assim, era foda. Que só quem viu sabe o que era o nível do negócio. E aí, quando acabou a apresentação, o Zé me chamou assim para dar um beijo, fui dar um beijo nele. Aí ele me apresentou para o elenco assim, ele falou: essa aqui é a filha da Ofélia com o Horácio. Porque minha mãe fez Ofélia no Hamlet do Valmor, lá para trás, e o meu pai fez o Horácio. E aí, daí eu me reaproximei do Zé, que o Zé me chamou para fazer Cacilda. Na época ele estava com o projeto do Cacilda, que era um alcorão assim, de texto. E aí ele me chamou para fazer, mas aí ele falou, mas antes do Cacilda, você não quer fazer o Hamlet? Falei, eu? Mas como? Ele falou, não, nossa rainha saiu, você não quer entrar? E aí eu já estava meio que acabando Viagem ao Centro da Terra, fiquei louca pelo Zé, pela Oficina, por tudo, e me joguei lá na Oficina e fui fazer o Hamlet. E foi lindo. Foi lindo, porque foi a reabertura do Teatro Oficina, depois de 20 anos fechado por causa do incêndio. Foi assim um troço muito forte, assim, foi foda, foi muito bonito. Que coisa linda. E aí, agora a gente está nessa luta, né? Hoje eu vi uma live lá do Oficina com o Marcelo Drummond, que fazia o Hamlet, fazia o Hamlet, né? O Marcelo estava primeiro trabalho dele lá no Oficina, e ele hoje é o diretor da Oficina, um cara que, né, que leva aquele Oficina junto com o Zé. E esse lugar, né? O que a gente vai fazer do teatro agora, né? Como é que a gente vai fazer teatro? Como é que a gente vai fazer para viver daquilo que a gente faz? Porque assim, eu estou falando isso porque assim, eu estou no meio do mato, estou aqui plantando, estou com as galinhas,
tudo bem, assim, entendeu? Eu agradeço a cada momento do dia pelo privilégio de poder estar aqui e de estar viva, e de estar com saúde, e de estar com os meus, e de tudo bem, entendeu? Mas assim, profundamente me dói, me preocupa a falta que a grande maioria das pessoas está de tudo, né? De não só a falta de trabalho, mas falta de perspectiva, falta de dinheiro, falta de comida, falta de tudo. E dos nossos companheiros, né? Não só atores, mas técnicos de teatro, gente que vive de teatro, que faz do teatro o seu ganha-pão. E que sai de uma peça e vai para outra, que às vezes faz 3 peças ao mesmo tempo, e que, né, para poder pagar a conta do mês. Caraca, entendeu? A gente tem a PTR fazendo aquele movimento Trabalho incrível. lindo. Tem o Mater também fazendo o trabalho, entendeu, de cestas básicas, e indo até as comunidades, entendeu? O pessoal das comunidades mais periféricas do Rio, que tem grupos de teatro também, passando super necessidade. Tem um monte de movimentos acontecendo, mas não é suficiente, né? Não é. Tem essa lei agora, né? Que a Jandira Fegali está fazendo e a Benedita fizeram, que tem que ser sancionada, né? Que já foi aprovada pelo Senado e tudo. Só falta o presidente. A classe, né? Está muito ferrada, muito ferrada. Eu acho que o nosso país está à deriva, né, Julinha? A gente está numa pandemia, no auge da crise, sem ministro da Saúde. Está tudo errado nisso, né? Não dá nem vontade de a gente falar sobre isso, que a gente vai para um outro caminho. Porque esse momento que a gente está vivendo é uma coisa que eu nunca imaginei que a gente fosse viver, entendeu? Esse retrocesso, esses bichos escrotos que saíram dos esgotos, pessoas racistas, preconceituosas, que não fazem parte da nossa vida, né, Julinha? Mas, Nequinho, eu acho que isso, assim, tudo bem, é terrível, uma coisa horrorosa e tal, mas eu acho que eu não posso deixar de pensar que isso tudo tem a ver com a gente também, entendeu? Tem a ver com tudo. Se a gente está nesse lugar, é porque a gente chegou nesse lugar juntos. Entende? Assim, a gente, de alguma forma, a gente deixou que isso acontecesse. A gente foi leviano e ou não se ligou, não ouviu, não quis ouvir, não quis ver o que está. A onda estava vindo, ó, já tinha um tempo, né? E a gente não foi dando conta de tudo isso. A gente, como sociedade, eu digo, sabe? Como um todo. Então, assim, a gente está com um furúnculo inflamado, com pus saindo, com muita coisa ruim saindo. Isso vai passar. Só que para passar, o remédio, a gente tem que dar o remédio, entendeu? A gente tem que ser o remédio. A gente tem que se curar, a gente tem que curar tudo. Tudo, o entorno, as relações, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, tudo. E aí é tudo, é racismo, fascismo, preconceito, tá tudo interligado, entendeu? Eu sinto que é uma onda fodida de ligação em que todos, assim, eu digo, todos que estão nos assistindo, todos que estão aí por fora, todo mundo tem a sua parcela de ação. Você pode agir de alguma forma, entendeu? E eu acho que esse momento é um momento que fez com que todo mundo parasse e começasse a refletir. Claro que tem uns que cada um reflete de acordo com a sua possibilidade, entendeu? Mas, Júlia, você viu... É porque está muito difícil. Você viu hoje, por exemplo, as ruas estavam praticamente lotadas. Os transportes coletivos, gente mutuadas. Aí está no meio de uma pandemia e, assim, esse desgoverno, esse filho da puta desse presidente escroto, tinha que ser queimado. Os shoppings estão cheios, né? Por causa do Dia dos Namorados, amanhã. Abrindo comércio, quer dizer, é uma coisa muito escrota que está acontecendo. Abrir comércio para tentar ganhar dinheiro em cima do Dia dos Namorados, sem importar da pandemia, dessa doença é uma coisa muito séria. Ela fica em qualquer lugar. E aí está matando muita gente. Com tudo que está acontecendo, amor, se você conseguir ligar para o seu namorado, tá lindo.
Não precisa dar presente. Não precisa ir no shopping. A gente não precisa mais comprar a quantidade de coisas que a gente comprava antes. A gente não tem, entendeu? Não tem dinheiro, não tem necessidade. Tem que reformular. Se a gente sair dessa pandemia da mesma forma que a gente entrou, não valeu de nada. Essas milhares de pessoas mortas. Não valeu de nada ficar em casa, trancado, no perrengue, com a família, com os filhos, sem escola. Entendeu? Não dá. Assim, o comportamento tem que mudar, a atitude tem que mudar, o consumo tem que mudar, a gente tem que falir. A gente tem que a economia vai ter que se virar de outro jeito, porque eles deviam estar ajudando os trabalhadores. Hoje eu vi duas matérias. Eu vi duas matérias lindas da natureza se regenerando, né? Uma baleia imensa perto de um porto e não sei quantas mil tartaruguinhas que estavam em extinção, livres, soltas, que nasceram. Tem umas coisas que acontecem em paralelo a isso. Hoje, eu já estava refletindo, pensando sobre isso tudo mesmo, porque a gente não para de pensar, né? Por que será que a gente está vivendo isso? Esse momento, com todas essas coisas juntas. O Brasil do jeito que está, as pessoas... Tem muita gente, ao mesmo tempo que tem muita gente que a gente descobriu ser escrota, racista, preconceituosa, tem um bando de gente linda fazendo trabalhos incríveis, como a própria PTR, pessoal nas comunidades, pessoas que estão se juntando e fazendo ajuda para as associações. Enfim, não, o próprio 342 Artes, entendeu? Lá da Paulinha Lavigne, faz um trabalho incrível que está, desde o início da pandemia, botando na roda todas as comunidades que estão precisando, assim, fazendo uma corrente extraordinária do bem, fazendo live, fazendo, entendeu? Movimentos. Tem muita coisa bonita acontecendo. Acho que tem uma corrente. E eu acho que nós somos muito mais que 70%, hein, Juju? Somos mais que 80%, vai. Somos, mas a gente tem que agir como se a gente fosse 70%, entendeu? O problema é que eu acho que a gente ainda age como se a gente fosse os 30%. E a hora que a gente se der conta que 70% é 70% ou 80%, né? Realmente que todo mundo quer a mesma coisa, que todo mundo quer sair desse buraco, que todo mundo reconheceu que a gente não pode mais exaurir o planeta do jeito que a gente está fazendo, que a gente não tem mais para onde ir, que daqui a pouco a gente não tem casa para morar, e a casa não é essa casa, é a nossa casa planetária. Se a gente destruir, não tem dinheiro, não tem shopping, não tem nada. Para quê? Você não vai ter ar para respirar, você não vai ter comida para comer. Estou aqui plantando, entendeu? Plantando, dando as coisas que eu estou plantando para os vizinhos, para as pessoas que estão fazendo cesta, doando coisas, entendeu? A gente vai vivendo meu barraco aí, Júlia. Vou construir meu barraco aí. Pode vir. O seu cantinho tá reservado aqui. Agora, Júlia, junto disso tudo, porque eu fico muito indignado que a gente está falando dessa coisa de natureza, enquanto isso, esse desgoverno continua propagando a Amazônia, está sendo destruída, a faculdade agora com o sistema da eleição. Tem um lado político que a gente está vivendo, que quando bom, deixa eu contar, só para a gente contar um pouquinho, viajar aqui, que a gente está com tempo, eu acho. Eu não sei quanto tempo dura. Eu lembro que antes de começar a falar de política e tal, eu comecei a dirigir no decorrer de Já Era Amigo, quando eu resolvi oficializar o meu trabalho como diretor, né? Eu dirigi a Guerrinha de Troia com a Neuzinha Caribé lá, com o Jansen. Fizemos uma peça infantil. Depois eu comecei a dar aula no Tablá, na Cândido Mendes. Dei aula lá há muitos anos, chamei o Rogério Brat para dar aula comigo. Começamos a fazer o palco social, que eram as oficinas de criação de espetáculos. Palco social, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E comecei a tomar gosto de dirigir. E aí, depois da Guerrinha de Troia, que foi uma peça infantil, eu queria muito trabalhar, minha primeira peça profissional adulta, eu queria muito que fosse você e o celular, que eram meus amigos. Ai, Neco, você sempre fala isso. Você sempre fala isso, eu sempre fico culpada, entendeu? Não, mas é porque tem um final feliz. Tem um final feliz. Aí, eu tinha feito um filme com a Rosane Svartman, Como Ser Solteiro, e eu adorei a maneira que ela escrevia. Estão dizendo que a live encerra com 1 hora. Quanto tempo a gente já está aqui? Eu acho que já está mais de 1 hora. Você está marcando o tempo?
Eu não, Julinha. Tinha que marcar? Ah, não, então, são 7h20. A gente começou às 6h30. Ah, então tá. Ih, caraca. A É, gente pode acabar e retomar? Não. pode, se quiser. Eu volto, se você quiser. Então Por que volte, que a volta. Tássia tá rindo? Hã? A Tássia A tá Tássia tá contigo. rindo. Ô, Ju, Por que que você tá rindo, Tássia? pode estender. 49 minutos. Ué, 49 minutos. então vai acabar. Faltam 10 Ah, minutos, a Mariana tá falando. Então vamos lá, Ju, tá. deixa eu fazer o resumo. Aí eu comecei a dirigir e Tá. tal, e aí eu pedi para a Rosane me escrever um texto, a Rosane escreveu mais uma vez Amor. Só que a Julinha tinha ido para o caminho de Bia Lessa, né? Só peça cabeçudona, gente foda, sonho de fazer todas, né? Zé Celso. E aí, claro que estava já ocupada, o Edson também nenhum dos dois puderam fazer. Aí eu chamei nosso colega de colégio, meu e da Cláudia e da Mariana, que era o Marquinhos Palmeira, que nós somos colegas desde Só, né? 14 anos. Só o Marquinhos E aí o Marquinhos Palmeira. Palmeira, e aí nós chamamos a Luana Piovani para fazer, fizemos um tempão no cartaz, enfim. Passei a minha vida inteira nesses últimos 30 anos, Julinha, são quase 30 anos tentando trabalhar com a Julinha. E agora eu consegui, com simples assim, um texto da Marta Medeiros, que eu E a gente dirigi. vai fazer outras coisas, porque agora a gente vai ser obrigado a fazer um monólogo, porque não dá para fazer muita gente em cena. Já temos um, já temos um. Já temos o nosso. Inclusive, né? Sabe o que eu pensei? A gente podia fazer uma leitura do Isadora aqui, não? Vamos, Não aqui, boa eu digo, ideia. mas numa live. Vamos, Porque vai dá ser para lindo. fazer. Acho ótima ideia, Júlia. Só que Vamos eu tenho fazer. o texto aqui comigo, você tem que me mandar. Eu te mando, vou falar com a Dadá, a gente combina, eu te mando. Que é um texto lindo da Isadora Duncan, que o Tiago Santiago escreveu. Foi uma história muito louca. Eu tinha ido visitar a Neuzinha Caribé, uma amiga minha comadre, lá na casa dela, no Recreio, aí da praia e tal. Passei lá e o Tiago estava lá, fazendo uma visita a ela. Aí o Tiago me deu um texto enrolado e falou, aqui, quero que você leia, vamos fazer essa peça. Aí eu falei, legal. E botei no banco de trás do carro e vim embora e passei na Julinha. Passei na Julinha, aí a Julinha viu o carro e falou, e aí, tudo bem? Não sei o que é isso? Aí eu falei, é um texto que o Thiago acabou de me dar, Isadora Duncan. Aí ela pegou, isso me Não, interessa. aí você falou, é um texto que o Thiago acabou de me dar, mas é monólogo, eu não gosto de monólogo. Você ainda falou isso. Eu falei, Isadora, gostei do nome, deixa eu ler. Aí me ligou Foi? depois, eu quero fazer. Vamos fazer. Aí eu tinha lido também, realmente o texto é muito legal. Dá pra gente fazer muita coisa linda. A Cissa Castelo tá aqui, amada. Cissa, amada. Marilene Goldin tá aqui, só gente querida. Vamos fazer um almoço, Julinha, com essa turma que tá Vem aqui cá. para acabar essa quarentena aí. Isadora dançou na Cascatinha pro Oswald de Andrade. Pois é. O quê? Mas é verdade, a Bia Simão falou que a Isadora dançou na Cascatinha pro Oswald. A Isadora era do Balacobaco. Ela veio aqui no Brasil, ela fez um bando de dançou em um bando de lugar, assim, ela ia dançava em festa, ela era muito incrível, a mulher era foda. É. E teve uma vida, Ô, né? Ju, Uma vida. A gente vai ter que acabar. vai ter que acabar? Vai cair. Vai Ju, cair, é isso? A gente cai e acaba. Então, vamos aproveitar e avisar, porque eles estão pedindo para a gente voltar, mas a gente vai ter no domingo, às 19 horas, uma live do Simples Assim, da peça, com o Pedroca Monteiro, com a Georgiana Góes, eu, o Neco e a Marta Medeiros. Então, a gente pode guardar todo esse fogo, essa animação, para continuar no domingo, né? Porque senão a gente vai matar muito do que vem por aí no domingo. Então, domingo... O quê? a gente pode combinar com a Mariana, do dia a gente faz outra. Faz! Se ela quiser, vai ser um prazer. Esse espaço dela é muito legal, Julinha. Vamos ensaiar lá quando voltarmos ao normal. Vamos sim. Eu acho que, Então, se tem uma coisa boa nisso tudo é que agora eu acho que a internet ela ressignificou, né, a função dela, né? Porque tinha muito essa coisa de você
tá ali se expondo, né? E botando a sua. Agora a gente está se comunicando, né? A gente só tem isso aqui para a gente poder se falar, mesmo que a gente não faça live, mas para a gente se falar, se ver, a gente só tem como fazer um FaceTime, né? Um Zoom. E é um louco Skype. porque, ao mesmo tempo, essa maneira aproxima a gente, né, Julinha? A minha filha está em Portugal, o João está em Botafogo, o Dadá está aí na Gávea. A gente se encontra toda vez, uma vez por semana, para ler uma peça, para bater um papo. E a gente está mais junto do que nunca, porque mesmo distante, né, a vida vai levando cada um para uma função.